Bom dia, amados do Senhor Jesus Cristo, que a graça e a paz de Deus seja com todos, em nome de Jesus. Amados irmãos, mais uma vez eu estou aqui para nós juntos meditarmos na palavra de Deus. Eu quero aqui fazer uma oração para cada um de nós, que o nosso Deus venha tomar direção do nosso dia, das nossas vidas, e que o inimigo não venha ter poder de pôr as suas armas em prática contra as nossas vidas, em nome de Jesus. Sabemos, amados irmãos, que o inimigo, nosso adversário, ele prepara ciladas e armadilhas todos os dias para nos tirar da presença de Deus, para causar tristeza, para causar desgosto nas nossas vidas. Mas quando nós colocamos nossa vida, nossa casa, nosso caminho na direção do Deus Todo-Poderoso, o inimigo tem os planos dele frustrados, porque Deus vela pelos seus filhos. Amém? Vamos orar? Amado Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo, me coloco uma vez mais na tua presença, louvando, glorificando e bendizendo o teu santo nome. Dou graças a ti, Pai, pelo ar que eu respiro. Louvado, bendito seja o teu nome para sempre. Eu consagro este vídeo que estou gravando a ti, Papai do céu, em o nome de Jesus. E eu oro para que o Senhor Deus me tome em espírito e em verdade. Toma meus lábios, toma minha vida, Senhor, e me use conforme a tua vontade para fazer a tua obra, em nome de Jesus. Que não seja eu a falar, meu Deus, a tua palavra, mas que seja o Espírito Santo falar através de mim, em nome de Jesus. Eu oro por todos os ouvintes da palavra e da mensagem de Deus aqui deste canal. Eu peço a Deus, meu Pai, tome a direção das vidas, tome direção de cada pessoa. Cada um tem os seus sonhos, tem os seus problemas, tem os seus objetivos. E assim eu coloco a todos, meu Deus, nas mãos do Senhor. E lhe peço em nome de Jesus. Abençoa cada vida, Senhor. Entra, meu Deus, com providência sobre a necessidade de cada homem, de cada mulher, de cada ouvinte desta oração. Porque o Senhor conhece os seus planos, as suas necessidades, os seus problemas. Assim eu peço em nome de Jesus, Pai, abençoa cada vida. E assim peço que o Senhor tome a direção do nosso dia, da nossa casa, e que nenhum mal prospere contra as nossas vidas. Eu peço em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Eu confesso, amados irmãos, que eu estou aqui fora na minha área, mas eu estou com um calor insuportável, né? Misericórdia, Senhor da glória. E quando eu estou sofrendo dessa sofrência do calor aqui, eu imagino, amados, como será o inferno, que Deus livre a nossa alma, né? Tá fazendo um calor tão insuportável que não está bom nem dentro de casa, nem fora de casa. A gente entra no chuveiro, toma uma chuveirada gelada, sai dali do chuveiro, já tá suando de novo, né? É só Deus na causa, e aí a gente pensa como que não deve ser o inferno, né, amados? Deus que tem misericórdia das nossas almas, né? Mas vamos que vamos, amados, falar da palavra de Deus. A palavra que Deus trouxe ao meu coração para nós juntos aqui meditarmos, amados irmãos, está no livro de Mateus, capítulo 24. Eu vou ler a partir do 5, 24, 5 de Mateus. E Jesus respondendo lhe disse: acautelai-vos para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muita gente. Então, amados, Jesus Cristo aqui avisava a nós. Jesus Cristo estava evangelizando quando ele passou aqui na terra, quando Jesus Cristo viveu aqui, evangelizava. E essa palavra ficou aqui porque Jesus fala conosco. Jesus Cristo avisava que no final dos tempos se multiplicaria muitos falsos profetas. Muitas pessoas saindo, se dizendo os filhos de Deus, se dizendo ser o Cristo, e enganariam a muita gente. Então, amados, é momento de nós ouvirmos a palavra, refletirmos e ficarmos em vigilância sobre todos os acontecimentos desse mundo. Porque eu vos digo, amados,
Jesus Cristo avisava isso há 2025 anos atrás. Ele sabia que no final dos tempos ia acontecer muito isso. E está acontecendo muito, amados. Hoje nós vemos, né, em cada esquina tem uma igreja, né? O mundo está se multiplicando muito, né? Porque agora, antes, o inimigo ganhava força para tirar vida, para destruir casamentos, para levar pessoas para o inferno, só com brigas, só nos vícios, né? Só nas contendas, só nas doenças. Hoje ele achou melhor, ele viu que a melhor estratégia para levar as pessoas para o inferno é mentir as coisas de Deus, é enganar as pessoas com um falso evangelho. O Jesus Cristo nos avisava antes para que nós ficássemos alerta, porque ele diz: acautelai-vos para que ninguém vos engane. Então, amados, o inimigo agora ele usa o evangelho de Jesus Cristo para afastar pessoas dos caminhos de Jesus Cristo. A irmã, mas o inimigo usa? Sim. Satanás, ele era um anjo de luz, ele morava no céu, ao lado de Deus. Satanás conhece a Bíblia de capa a capa, ele sabe tudo decorado o que está escrito na Bíblia. Satanás conhece a Deus, conhece os planos, os sonhos de Deus para cada um de nós. E o maior objetivo de Satanás é não deixar nós ir para o céu, é nos desviar dos caminhos que levam para o céu. Porque a maior inveja de Satanás é que as pessoas vão para o céu. Por quê? Lá é um lugar lindo, maravilhoso, que não tem como um ser humano descrever, mas ele conhece o lugar porque ele já viveu lá. E ele sabe que lá ele nunca mais voltará. E esta palavra já foi decretada por Deus. E esta é a inveja que o maligno tem de todas as nossas vidas, de todas as nossas almas. Ele não quer que ninguém vá para o céu. Ele sabe que ele já é condenado ao inferno. E ele quer levar o mundo inteiro para o inferno junto com ele. Então, amados, ele usa o evangelho, ele usa a palavra de Deus para enganar pessoas. Mas como, irmã, que engana pela palavra de Deus? Por quê? Há muitas pessoas usando a Bíblia, mas pregando a palavra de Deus distorcido, pregando a palavra de Deus sem unção, pregando a palavra de Deus sem autoridade, sem o mandado de Deus. Por quê? Há muitos, amados, que não têm a unção de Deus, que não têm o mandado de Deus para ministrar a palavra de Deus e vai por si próprio, por vontade própria. Há muitos, amados, que se rebelou contra a sua igreja, contra o seu pastor e abriu para ele um novo ministério, se achando ele o dono da verdade, se achando ele mais sábio do que aquele que ministrava naquele ministério, e ele abre então um ministério para ele, aonde ele vai propor as doutrinas dele, as regras dele, e assim vai fazer a obra de Deus. Então, nós sabemos que não é todos que Deus manda, que Deus dá ordem para ministrar a palavra de Deus. E que não é simples Deus falar assim para todo mundo abrir um ministério. Não, amados. Se eu quero servir a Deus, obedecer a Deus, ser temente a Deus, eu posso servir a Deus em qualquer igreja. Por quê? Eu sirvo a Deus, eu não sirvo ao pastor, eu não sirvo à igreja, eu não sirvo ao homem. Porém, nós aprendemos por dentro da palavra de Deus que eu tenho que ser obediente ao meu pastor, porque Deus pôs o pastor para cuidar das suas ovelhas. E quando eu sou uma ovelha e estou dentro daquele compartimento ali com ovelhas, eu sou guiada e cuidada por um pastor e eu tenho que obedecer a ele. Porém, quando eu me rebelo contra o pastor, eu estou me rebelando contra Deus. Quando eu não concordo, né, com o caminho que aquele pastor está administrando a igreja, eu não concordo com a palavra que está sendo pregada, eu não concordo com os trabalhos que são feitos ali naquela igreja, e eu me rebelo contra aquela igreja, e eu acho que eu sou dona da verdade, eu acho que eu sei pregar melhor a palavra, eu sei administrar melhor a igreja, então eu vou lá e abro um ministério para mim. Isto, amados, por dentro da palavra de Deus, nós entendemos que chama-se rebelião.
Estou me rebelando contra o meu pastor, contra a minha igreja. E isso, amados, rebelião quer dizer que eu estou sendo parecido, igual a Satanás. Por quê? Satanás fez uma rebelião lá no céu. Satanás era um anjo de luz lá no céu. Ele tocava, ele ministrava no coral lá no céu para Deus. Ele vivia lado a lado com Deus. Mas ele deixou que a inveja, que a arrogância, que o orgulho tomasse conta do coração dele. E ele então converteu a terça parte dos anjos que estavam no céu a obedecer a ele, a entender que ele também era poderoso e podia ser Deus e melhor que Deus. Então, ele se rebelou contra Deus lá no céu. Por isso, Deus o lançou do céu, ele e os anjos que estavam corrompidos por ele, Deus lançou do céu e jogou cá para baixo. Por isso, amados, nós entendemos que o homem e a mulher que se rebela contra o seu pastor, contra a sua igreja, ele faz uma rebelião. Ele é rebelde, ele se rebela contra, ele está sendo igual a Satanás. Ele está fazendo a mesma coisa que Satanás fez. E aí, então, ele abre um ministério para ele. E porque ele acha que ele vai ministrar melhor a palavra. Porque ele acha que ele é mais usado por Deus. Porque ele acha que ele sabe criar uma melhor doutrina, que a doutrina que ele criou é a mais certa. Mas ele saiu daquela igreja sem unção. Ele saiu daquele local sem autoridade, sem mandado de Deus para criar uma outra igreja. Então, quem vai operar na vida dele é o anticristo, é Satanás que vai usá-lo, porque ele saiu brigado com o pastor, brigado com a sua igreja, com um coração cheio de mágoa, cheio de orgulho, porque se achou melhor, porque se achou mais inteligente, porque achou que a doutrina, que os preceitos que ele criou na sua imaginação eram melhores, porque ele achou que administrava uma igreja melhor. Ele foi criar uma igreja para ele, mas não foi Deus quem o mandou. Ele foi porque era rebelde. Então Deus não vai usá-lo. Ele não tem unção. Ele tem sim Satanás agindo e usando ele. Irmã, mas e as pessoas que vão nessa igreja lá e se convertem, aceitam Jesus? Deus tem misericórdia. Deus é misericordioso. Deus sabe de tudo. Deus conhece tudo. A pessoa que não conhece a verdade, nunca foi numa igreja, nunca ouviu falar de Deus, ele vai naquela igreja. Ele conhece Jesus porque lá vai ser dito, vai ser lido a palavra de Deus. Essa pessoa conhece Jesus lá. Deus vai dar a oportunidade dela se converter, dela aceitar Jesus de verdade. Se ela der lado no seu coração, Deus trabalhará na sua vida. Porque é a palavra de Deus que ela está sendo pregada. E Deus o converterá e o livrará e o libertará. Porém, Jesus Cristo nos disse, vigiai e estar apercebido para que ninguém vos engane. Eu digo aqui, amados, por experiência própria, experiência que eu vivi. Não se ache esperto, não se ache inteligente demais para dizer eu não caio, para dizer eu estou firme, para dizer eu nunca vou cair no pecado, eu nunca vou fazer isso, porque um dia eu dizia isso e criticava quem caía. Eu criticava a pessoa, entrar dentro da igreja, escutando a palavra de Deus e foi fazer isso. Mas a pessoa está todo dia na igreja, ouvindo a palavra de Deus e foi cair. E uma vez, há muitos anos atrás, como eu já contei aqui, eu tenho meu testemunho no canal, eu caí e foi feia a minha queda. E eu era conhecedora da palavra de Deus. Eu frequentava a igreja, eu era dizimista, eu apenas não trabalhava na obra como obreira, porque ainda não era batizada nas águas. Mas eu ouvia a palavra de Deus, eu cooperava na igreja como dizimista, como ofertante, eu participava de tudo. Eu sabia tudo certo e errado. Eu já tinha aprendido o que o diabo faz, o que Deus faz. E eu caí. E por isso eu digo, não critique quem cai. Não critique quem está ouvindo a palavra de Deus, quem está em cima do altar, quem está fazendo a obra de Deus e cai. Porque Jesus Cristo disse, acautelai-vos para que ninguém vos engane. Porque se até os anjos que estavam lá no céu, criados por Deus, adorando a Deus, caíram nas ciladas do diabo lá no céu, quem somos nós? Até os anjos que estavam lá no céu, o diabo enganou.
a terça parte dos anjos, fazendo eles pensarem que ele estava certo. Imagine nós, se o diabo não engana. Então, amados, nós não devemos se achar sábio, inteligente mais do que ninguém, nem zombar, nem criticar de ninguém que cai, mas nós devemos vigiar 24 horas. O que você aprendeu de Deus, que vem do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que você já conferiu e é da Bíblia, guarde, guarde, guarde para que ninguém vos engane e vigie. Nós devemos estar numa igreja, porque Deus nos deu esta ordem. Nós devemos ser cuidados por um pastor, porque Deus nos deu uma ordem. Há muitas pessoas que estão dentro de uma igreja e ela não concorda com o pastor. Ela não concorda com nada do trabalho na igreja. Ela discorda de tudo. Vigie. Porque se para você não está bom, você não achou legal, né? Ore a Deus. Se Deus confirmar, saia daquela igreja. Vai procurar uma outra denominação onde que Deus te põe, onde que você venha concordar com tudo, mas não critique, não zombe, não se levante contra a igreja, contra o pastor, e muito menos, não deixe o diabo colocar na tua cabeça que você é o único certo e o único santo da igreja, porque isso não vai cair bem para você. E se nós não vigiarmos, é isso que o diabo ponha. Você é a única que está seguindo a doutrina certa da igreja, você é a única que ora, você é a única que canta mais bonito. Você é a única melhor. O diabo coloca isso. E muitas pessoas caem nas garras do diabo. E muitas pessoas vão servir a Deus no lugar errado. Porque a palavra de Deus nos disse, Jesus nos ensinou aqui, olha. Porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo e enganarão a muita gente. Então, há muitas igrejas hoje pregando o evangelho de Jesus Cristo. Até uma igreja aí, que um tempo eu vi no YouTube, que tem um pastor aí, um ser que prega, dizendo que ele é o Jesus Cristo. Ele. Sangue de Jesus tem poder, né? Então nós devemos vigiar, amados. Aquele que ouve atentamente a palavra de Deus, lê as escrituras sagradas, ele está avisado, ele está atento. Ele vive em constante vigilância, ele não cai. Mas aquele que não lê a Bíblia, que não dá ouvido à voz de Deus, ele cai. E quando cai, depois não adianta dizer por que Deus deixou, mas por que Deus permitiu, mas por que Deus não avisou? Deus avisa, Deus usa os vasos dele, Deus usa a palavra dele, Deus avisa. Então cai aquele que quer cair, porque hoje nós estamos vendo, amados irmãos, constantemente, meu Deus, quanto eu vejo. E entristece muito, amados. Pessoas que serviam a Deus dentro de uma igreja, que tinha regras da Bíblia, que tinha ensinamento de Deus, da verdadeira palavra de Deus, ela não suportou o aprendizado de Deus, ela não suportou permanecer nas regras, nos caminhos de Deus, e foi procurar um caminho mais leve, foi procurar uma palavra mais light, foi procurar um caminho mais largo. Mas lá também prega a palavra de Deus, mas lá também o Deus é o mesmo. E vai lá para aquela igreja, aonde ela quebra todos os preceitos de Deus, aonde ela muda tudo que ela aprendeu de Deus e vai fazer tudo aquilo que o homem criou, que não vem de Deus, trocando. Há muitos saindo de dentro de uma igreja que é verdadeiramente a igreja de Deus, que Paulo fundou na terra. E as pessoas saindo dessa igreja e indo servir a Deus em igrejas, amados, né? Que são seitas, as pessoas saindo da igreja de Cristo Jesus e indo servir o Deus na igreja de seitas, aonde eles abominam Deus, aonde eles excluem Jesus Cristo, aonde eles não acreditam nos milagres de Deus, não acreditam em livramento, eles distorcem a palavra de Deus. E as pessoas conheciam a verdade, mas não vigiou, achou que era duro demais, difícil demais servir a Deus. Lá no outro lugar é mais fácil. Lá naquele lugar você pode servir a Deus de qualquer jeito, da tua forma, porque Deus só quer o coração. Deus não está se importando com a minha vida, só quer o coração. Eu cuidando do meu coração, não importa mais nada para Deus. Amados, Deus quer que nós santifique tudo, da cabeça aos pés. Deus tem prazer em nós, no corpo todo. Se não fosse assim, nós não lia na Bíblia onde que Deus enviou o anjo a brigar com Satanás pelo corpo carnal de Moisés.
Deus, ele luta, ele briga pelo nosso corpo até depois de morto. Se Satanás quiser tocar, Deus não deixa tocar. Quantos relatos nós escutemos de ex-bruxos, ex-macumbeiros que trabalhavam em corpos de gente mortos lá no cemitério, onde eles contam que quando iam tocar num corpo de uma pessoa que era cristã, um anjo aparecia e não deixava tocar. Porque Deus vela até pelo corpo, ele santifica, ele unge, ele consagra. Então, amados, tem pessoas trocando o certo pelo errado. E isso quer nos mostrar que essa pessoa não vigiou, não vigia, e daí cai. Muitos se rebelam contra o pastor, contra o obreiro, contra a sua igreja, e abrem o ministério para ele, e aí convida aqueles que eram seus amiguinhos, vamos junto, e vai tudo, aquela enxurrada de gente junto com ele para outro lugar. Que falta de vigilância, amado irmão. Assim Satanás fez lá no céu. Ele criou a rebelião lá, e muitos anjos se corromperam. Deixaram de ouvir a Deus para ouvir Satanás e tiveram um fim terrível. Então, amados, vamos ouvir a palavra de Deus e guardar no nosso coração. Aquele que perseverar e vigiar não vai ser enganado, porque hoje Satanás está usando essa estratégia. Usando pessoas para falar de Deus, para anunciar o evangelho de Jesus, mas não é o verdadeiro. Ele distorce, ele muda palavras, ele muda conceitos de Deus, ele muda regras de Deus. E assim tem muitas pessoas sendo enganadas. Até mesmo quem já conheceu a palavra de Deus, quem já teve Deus na sua vida está sendo enganado. E nós devemos vigiar para que nós não sejamos enganados e perseverar na palavra e na doutrina de Deus até o fim, para que nós sejamos salvos. Amém? Receba, irmão e irmã, esta palavra, guarde no teu coração, e que o Espírito Santo de Deus possa expressar, explicar, ensinar mais aos irmãos aquilo que eu não pude expressar, em nome de Jesus. Amém? Eu peço, amados irmãos, curtam os vídeos aí, deixem o joinha, para que o YouTube mande para mais lugares esses vídeos, e ajude a abençoar esta obra compartilhando a mensagem de Deus. Amém? Vamos orar? Amado Deus, em nome de Jesus Cristo, papai, te agradeço por essa mensagem e coloco a vida dos irmãos e das irmãs que ouvem a mensagem de Deus aqui neste canal nas mãos do Senhor, Pai. Eu lhe peço, ó Deus, entre com providência na vida de cada irmão, de cada irmã, dos jovens. Meu Deus, restaurando, Senhor, o casamento, restaurando a saúde. Meu Deus, se esta pessoa precisa, Pai, de uma porta de emprego aberta, em nome de Jesus Cristo, Pai, abre essas portas em nome de Jesus. Esta pessoa que vive em contrito na sua família, Pai, que em nome de Jesus esse espírito maldito da rebelião, da contenda caia por terra, que o Espírito Santo de Deus possa entrar com ação sobre cada vida, em nome de Jesus. E que esta palavra, meu Deus, vá de encontro com cada coração, com cada vida. Esta pessoa, Pai, que estava cocheando em dois pensamentos, Pai. Esta pessoa, meu Deus, com maligno, estava quase, meu Deus, convencendo ela a destruir os caminhos, destruir, meu Pai, aquilo que ela construiu na presença do Senhor. Meu Deus, que essa palavra chegue, Pai, como uma resposta, Pai do Senhor, para esta vida. E em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa trabalhar em cada coração e em cada vida, entregando a bênção, o livramento, a vitória, em nome de Jesus. Amém. Amém? Tenha um bom dia em nome de Jesus.